Graça e paz, queridos. Continuando ainda no versículo 17 de Efésios capítulo 6, já abordamos a primeira parte desse versículo, que diz: usem o capacete da salvação. Na sequência do mesmo versículo diz: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espada do Espírito. Aí tem outra vez uma ferramenta usada pelo soldado romano, que Paulo tem em mente, que é exatamente a espada, que é chamada também de machaira ou gladius. Você já ouviu, naturalmente, talvez já assistiu o filme O Gladiador? Gladiadores eram mais ou menos alguma coisa bastante comum no Império Romano, e gladiadores eram levados para a arena para divertir o imperador e todos os seus auxiliares, todas as demais autoridades e o público em geral. Dois gladiadores que entravam na arena, claro que só um saía vivo. Era essa diversão para o povo. Ou às vezes um gladiador e uma fera, um leão ou um tigre ou qualquer coisa assim, e o camarada teria que então lutar com essa fera, com o seu gladius, que é essa espada. Eu trouxe aqui uma ilustração, não sei se pelo menos dá para entender o que era essa ferramenta do soldado romano, que tinha mais ou menos esse formato, né? Relativamente leve, que pesava de 700 gramas até 1 quilo mais ou menos, aproximadamente. O tamanho podia variar entre 60 centímetros a 85 comprimento. A lâmina, geralmente, ou de 45, a partir de 45 a 68 centímetros, portanto, é mais ou menos esse, para ter uma ideia do tamanho. Portanto, fácil manejo. Aliás, outro detalhe aqui, de 2 gumes, cortava dos 2 lados. Isso é então interessante também perceber. Então, esse é o instrumento de guerra que o soldado usava no combate corpo a corpo, né? Tendo esses 2 gumes, cortando de um lado e de outro, pode significar que era tanto uma arma de ataque como também uma arma de defesa. Então Paulo identifica a espada do Espírito como sendo a palavra de Deus. Usando esse exemplo da espada do soldado, esse gladius, para esse combate, ele usa então que a palavra de Deus é essa espada do Espírito, né? A meditação nas Escrituras, o apego às verdades, promessas que capacitam o cidadão, o crente, o seguidor de Jesus, a permanecer firme contra o inimigo. O próprio Senhor Jesus fez uso das Escrituras no seu combate com Satanás, no seu corpo a corpo com Satanás. Lá em Mateus 4, de 1 a 11, nós vemos falando sobre isso, quando ele se defronta com Satanás. E o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, também fala: a palavra de Deus é também viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo, sendo movida pelo Espírito Santo ao longo dos tempos, na nossa vida inclusive. Então o poder de Deus é tema recorrente no Antigo Testamento. Digamos, o poder da palavra de Deus no Antigo Testamento é tema recorrente, muitas vezes evocado, e também no Novo Testamento, evocado também com muita frequência, a exemplo do que nós encontramos no livro do Apocalipse, capítulo 19, nos versículos 11 a 15, diz: vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça, seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e mais ninguém. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos.
De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Palavra de Deus, a espada do Espírito. Tome o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amados, nós não conseguimos nunca esgotar o que a palavra de Deus nos ensina. O ensino da palavra de Deus vai muito além da nossa capacidade de compreender. Ela sempre tem coisas novas a nos ensinar. A palavra de Deus é dinâmica, ela é viva, ela transforma e ela oferece segurança. E nesse sentido, portanto, Paulo diz que no combate com as astutas ciladas do inimigo, a arma mais poderosa que nós podemos ter e dela fazer uso é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor de Deus, Senhor Deus nosso Pai, muito obrigado mais uma vez porque podemos meditar na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender mais e melhor os Teus ensinos quando meditamos na Tua palavra. Possamos, ó Pai, compreendê-la, assimilá-la, aplicá-la no nosso viver. Que ela sirva realmente de proteção no embate com aquelas ideias que são trazidas por parte do inimigo, pelos seus anjos ou seus asseclas, com o propósito de nos confundir. Ajude-nos, ó Pai, a sermos vencedores. Que a espada do Espírito, que a Tua palavra, seja algo que é constantemente colocado em nossas mãos. E que possamos lançar mão dela, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.